no coração da escuridão, onde o trovão das bombas rasga o céu como um grito preso na garganta da história, há uma verdade que pulsa, viva, inquebrantável. Não é apenas terra, não são apenas fronteiras. É uma promessa, um juramento antigo que divide o mundo e acende os corações. Israel e Irã, dois povos, duas vozes, nascidos do mesmo pai, mas separados por um destino que ecoa há milênios. Por que lutam? Por que persistem? Porque dentro de cada explosão, cada sirene, há uma chama que não se apaga, a crença em algo maior, a luta por um propósito que transcende o tempo. Esta não é apenas a história de uma guerra, é a história de você, da sua mente, da sua capacidade de transformar o impossível em realidade. Fique comigo e descubra como a promessa que dividiu o mundo pode reacender a sua própria chama. Imagine um homem, Abraão, parado no deserto, olhando para um céu estrelado que sussurra promessas. Ele não é diferente de você. Um homem comum, mas com uma mente que ousa acreditar no impossível. Deus lhe diz: sai da tua terra, vai para onde eu te mostrar, e farei de ti uma grande nação. Gênesis 12:1. Mentalidade. Tudo começa aí. Abraão não tinha mapas, não tinha garantias. Apenas uma voz interior que dizia: confie. Ele escolheu ouvir. Ele escolheu acreditar. E essa escolha, esse salto de fé, plantou a semente de uma história que ainda molda o mundo. Mentalidade não é apenas pensar positivo, é a coragem de enxergar além do visível, de sustentar uma visão mesmo quando o deserto ao seu redor parece vazio. Abraão acreditou, e sua crença mudou o curso da história. Mas crença sem clareza é como uma flecha sem alvo. Abraão sabia o que queria: uma descendência, uma terra, uma promessa. Ele via o futuro com tanta nitidez que podia senti-lo em seus ossos. E você? Já parou para definir o que realmente quer? Não as distrações, não as metas frágeis do dia a dia, mas aquele propósito que faz seu coração bater mais forte. Abraão carregava essa clareza, mas o tempo testou sua fé. Os anos passaram, e o filho prometido não veio. Sua esposa, Sara, era estéril, e a dúvida começou a sussurrar. Aqui entra a humanidade de Abraão. Ele é como nós, preso entre a visão do futuro e a pressão do presente. Na ânsia por respostas, Sara oferece sua serva, Agar, para que Abraão tenha um herdeiro. Dessa união nasce Ismael, um menino cujo nome significa Deus ouve. Mas Ismael não era o filho da promessa. Era o resultado da impaciência, da tentativa de forçar o destino. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes tentou apressar seus sonhos, tomar atalhos, apenas para perceber que o caminho verdadeiro exige espera, exige disciplina? Ismael cresce forte, selvagem, um espírito livre no deserto. Mas sua existência já carrega as sementes de uma divisão. A profecia sobre ele é clara: sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Gênesis 16:12. Ele é a personificação da resiliência, da luta por espaço, da recusa em ser apagado. Então, contra todas as probabilidades, o milagre acontece. Sara, aos 90 anos, dá à luz Isaque, o filho da promessa. A alegria enche a tenda de Abraão, mas a sombra do conflito já paira. 2 irmãos, 2 destinos, um único pai. Isaque, o herdeiro da aliança divina, e Ismael, o primogênito rejeitado. A tensão cresce, silenciosa, até explodir. Sara vê Ismael zombando de Isaque e exige: expulse a serva e seu filho. Gênesis 21:10. Abraão, com o coração partido, obedece. Ele envia Agar e Ismael ao deserto, mas Deus não os abandona. Ele os protege, os guia, promete que Ismael também será grande. Aqui está a lição. Mesmo na rejeição, há propósito. Mesmo no deserto, há promessa. Ismael sobrevive, prospera, torna-se pai de nações. Seus descendentes espalham-se como as areias, fortes, resilientes, carregando uma chama que não se apaga. Isaque, por sua vez, carrega a aliança,
dando origem a Israel, um povo escolhido para um propósito eterno. Mas a divisão entre os irmãos nunca cicatriza. Ela cresce, se transforma, atravessa séculos. Hoje, Israel e Irã, descendentes de Isaque e Ismael, enfrentam-se em um palco global, suas bandeiras tremulando sobre terras disputadas. Não é apenas geopolítica, é a continuação de uma história que começou com uma escolha, uma promessa, uma crença, e essa história nos ensina algo profundo. O que você acredita define o que você constrói. Pense nisso. Cada decisão que você toma, cada visão que você sustenta, é uma semente plantada. Abraão escolheu acreditar, mesmo quando tudo parecia impossível. Sara escolheu agir, mesmo na impaciência. Ismael escolheu sobreviver, mesmo no deserto. E Isaque escolheu carregar a promessa, mesmo sob pressão. Suas escolhas moldaram nações. E as suas? Que nações, que legados, que promessas você está construindo com suas ações? O deserto não é o fim. É o lugar onde a resiliência nasce, onde a visão ganha força. Acredite no que você pode ser. Haja com clareza e nunca, jamais, desista. O deserto não é apenas areia e silêncio. É um campo de prova, onde a disciplina forja destinos. Ismael, banido com sua mãe, não se curvou ao abandono. Ele aprendeu a andar, a lutar, a sobreviver. Cada passo no calor escaldante era um ato de disciplina, uma recusa em deixar o deserto defini-lo. E Isaque? Ele cresceu sob o peso de uma promessa que não escolheu, aprendendo a carregar a aliança com firmeza, mesmo quando o mundo ao seu redor sussurrava dúvida. Disciplina não é apenas seguir regras, é o compromisso de permanecer fiel à sua visão, mesmo quando o caminho é árido. Abraão, ao despedir Ismael, fez o que poucos ousam. Escolheu a obediência acima do conforto, a promessa acima do coração partido. E você? Que sacrifício sua visão exige? Que deserto você precisa atravessar para se tornar quem você nasceu para ser? Disciplina sem ação é apenas intenção. Ismael agiu, transformando a rejeição em força. Seus descendentes, espalhados por terras vastas, construíram nações, ergueram impérios, provaram que o fogo de um propósito pode queimar mesmo nas areias mais quentes. Isaque, por sua vez, agiu ao aceitar seu papel como herdeiro, vivendo para cumprir a aliança que Deus colocou sobre ele. Suas ações, tão diferentes, tão opostas, moldaram o mundo. Milênios depois, Israel e Irã, herdeiros desses irmãos, agem com a mesma convicção. Cada tratado, cada confronto, cada linha traçada na areia é uma ação enraizada em uma crença antiga, a crença de que seu lugar, sua promessa, seu propósito é inegociável. A ação é o que transforma visões em realidade. O que você está construindo com suas ações? Cada escolha é um tijolo no monumento do seu legado. Mas ação sem gratidão é vazia. Ismael, no deserto, aprendeu a ser grato pela água que Deus lhe deu, pela promessa que, embora diferente, ainda o sustentava. Agar, sua mãe, ergueu os olhos para o céu e agradeceu ao encontrar um poço no meio do nada. Isaque, abençoado com a aliança, viveu com gratidão pela terra que herdou. Gratidão não é fraqueza, é o combustível que mantém a chama acesa. Quando você para e reconhece o que já conquistou, o que já superou, você encontra força para continuar. No meio das guerras modernas, onde sirenes ecoam e famílias se escondem, a gratidão é rara, mas poderosa. Israel agradece por sua existência, renascida em 1948 contra todas as probabilidades. Os descendentes de Ismael, em nações como o Irã, agradecem pela resiliência que os levou a prosperar. E você? Pelo que você é grato hoje? Essa gratidão é a âncora que mantém sua visão firme. O mundo, porém, não para. Ele muda, desafia, exige adaptabilidade. Ismael se adaptou ao deserto, transformando a hostilidade em lar. Israel, descendente de Isaque, se adaptou a séculos de exílio, dispersão e guerra, renascendo como nação em um mundo que tentou apagá-lo.
O Irã, herdeiro do espírito de Ismael, adaptou-se às marés da história, mantendo sua voz em um palco global. Adaptabilidade é a arte de dobrar sem quebrar, de encontrar novos caminhos quando o velho se fecha. Pense nas guerras que marcaram Israel: 1948, 1967, 1973. Cada uma prova de fogo, cada uma exigindo reinvenção. Pense no Irã, navegando sanções, revoluções, conflitos, sempre encontrando uma maneira de se reerguer. A lição é clara: o mundo não espera por você. Adapte-se, reinvente-se, mas nunca perca de vista o seu propósito. Resiliência é o que sustenta a adaptabilidade. Israel, cercado por inimigos desde sua fundação, nunca desistiu. O Salmo 83 ecoa como um grito antigo: vinde, risquemo-los de entre as nações. Mas Israel permanece, porque resiliência não é apenas sobreviver, é crescer mais forte a cada golpe. O Irã, com sua história de resistência, carrega o mesmo espírito de Ismael. Uma mão contra todos, mas nunca dobrada. Resiliência é a voz interior que diz: levante-se, continue, você é maior que seus desafios. Cada um de nós carrega um deserto, um conflito, uma promessa que parece distante. A resiliência é o que nos faz atravessar, é o que nos faz lembrar que a promessa, por mais distante que pareça, está ao nosso alcance. E aprendizado é o que transforma o sofrimento em sabedoria. Ismael aprendeu com o deserto, tornou-se um arqueiro, um líder, um pai de príncipes. Isaque aprendeu com a fé de Abraão, carregando a aliança com humildade. Seus descendentes aprenderam com séculos de guerra, exílio, vitórias e derrotas. Israel aprendeu a construir uma nação em meio à adversidade. O Irã aprendeu a sustentar sua identidade em um mundo que muda constantemente. Cada batalha, cada crise, é uma lição. O que você aprendeu com seus desertos? Cada erro, cada tropeço, é uma chance de crescer, de refinar sua visão, de se aproximar do seu propósito. Agora, olhe para o horizonte. A promessa que dividiu o mundo ainda pulsa. Israel e Irã, herdeiros de Isaque e Ismael, estão presos em um ciclo de conflito. Mas há algo maior no ar. A Bíblia fala de um dia em que as espadas serão transformadas em arados, em que as nações não levantarão mais armas umas contra as outras. Isaías 2:4. Esse dia não é apenas uma profecia, é um convite. Um convite para você, para mim, para todos nós, para acreditar que a transformação é possível, que a divisão pode dar lugar à união, que o deserto pode florescer. A promessa de Abraão não era apenas para uma nação, mas para todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. E você faz parte dessa promessa. A promessa que dividiu o mundo não é apenas uma história de conflito, é um espelho da sua própria jornada. Israel e Irã, herdeiros de Isaque e Ismael, carregam cicatrizes de séculos, mas também a força de quem nunca desistiu. Pense nisso. Cada guerra, cada confronto, desde a Guerra da Independência em 1948 até as tensões de hoje, é o reflexo de uma crença inabalável. Israel acredita na promessa de uma terra, um legado eterno. O Irã, com o espírito de Ismael, acredita na sua própria grandeza, na recusa de ser silenciado. E você? No que você acredita com tanta força que molda cada passo que dá? Crença não é apenas um pensamento, é o fogo que acende a ação, o propósito que transforma desertos em nações. Mas propósito exige clareza. Israel, nascido das cinzas do exílio, viu sua visão com nitidez. Uma nação soberana, um lar para um povo disperso. O Irã, com sua história de revoluções e resistência, também tem sua clareza, uma identidade que não se curva, uma voz que ecoa no mundo. A clareza de Abraão o levou ao deserto. A clareza de Ismael o fez prosperar na adversidade. A clareza de Isaque o guiou como guardião da aliança. E a sua clareza? Quando você fecha os olhos, o que vê? Um sonho, uma meta, uma vida que vale a pena viver?
Sem clareza, você é apenas um viajante perdido. Com ela, cada passo é uma vitória. Ação é o que dá vida à clareza. Israel agiu, reconstruindo uma nação contra todas as probabilidades. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, enfrentou exércitos e venceu, movido por uma visão maior. O Irã agiu, transformando-se em um polo de influência, mesmo sob pressão. Ação não espera permissão, não espera o momento perfeito. Abraão agiu quando saiu de sua terra. Ismael agiu quando sobreviveu ao deserto. Isaque agiu quando aceitou seu destino. Cada ação deles ecoa hoje, em cada fronteira disputada, em cada grito por justiça. E você? Que ação você pode tomar hoje para aproximar-se do seu propósito? Um passo, por menor que seja, é o começo de uma revolução. Gratidão é o que mantém o coração firme. Israel agradece por cada dia que sobrevive, por cada retorno à terra prometida. O Irã agradece pela força de sua história, pela resiliência de seu povo. Agar, no deserto, agradeceu pelo poço que salvou seu filho. Abraão agradeceu pela promessa, mesmo quando ela partiu seu coração. Gratidão não é conformismo, é reconhecer que, mesmo no caos, há algo pelo que lutar. Pare agora, olhe para trás, veja as batalhas que você venceu, os desertos que atravessou. A gratidão é a chama que ilumina o caminho à frente. Adaptabilidade é o que mantém a promessa viva. Israel se reinventou, de um povo exilado a uma nação moderna. O Irã se adaptou, navegando revoluções e sanções para manter sua voz. A história de Ismael é a história da adaptação. Um menino banido que se tornou pai de príncipes. A história de Isaque é a história da adaptação. Um herdeiro que carregou a aliança em um mundo hostil. Adaptabilidade é a coragem de mudar o plano sem abandonar o propósito. O mundo muda, as guerras mudam, mas a promessa permanece. Como você se adapta aos ventos que tentam apagar sua chama? Resiliência é o que faz a promessa sobreviver. Israel enfrentou impérios, Egito, Roma, Babilônia, e renasceu em 1948. O Irã, com o espírito de Ismael, resistiu a séculos de desafios, sempre se reerguendo. Resiliência não é apenas suportar, é crescer na dor, é encontrar força onde outros veem derrota. Cada sirene em Israel, cada tensão no Irã, é um testemunho de resiliência. E você, quantas vezes caiu e se levantou? Cada queda é uma lição. Cada cicatriz é uma prova de que você é maior que seus desafios. Aprendizado é o que transforma a resiliência em legado. Israel aprendeu com cada guerra, cada exílio. O Irã aprendeu com cada revolução, cada confronto. Ismael aprendeu a sobreviver. Isaque aprendeu a carregar a promessa. E nós? Aprendemos que a promessa de Abraão não era apenas para uma nação, mas para todos nós. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é sua, é minha. É o chamado para transformar divisão em união, conflito em propósito. Aprenda com suas lutas. Elas não são o fim, são o começo de quem você está destinado a ser. Agora, olhe para o futuro. A Bíblia aponta para um dia em que o conflito entre os filhos de Abraão cessará. Eles converterão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Isaías 2:4. Esse dia não é apenas uma promessa divina, é um desafio para você. Reconcilie o que está dividido dentro de você. Transforme suas dúvidas em crença, suas falhas em aprendizado, seu deserto em um jardim. Israel e Irã, Isaque e Ismael, são mais que nações. São símbolos da sua própria luta, da sua própria promessa. Você carrega uma chama que pode mudar o mundo. Não é sobre terras ou fronteiras. É sobre o que você faz com a promessa que vive em você. Levante-se, acredite com clareza. Haja com disciplina. Seja grato pelo que conquistou. Adapte-se ao que vier. Seja resiliente diante das tempestades. Aprenda com cada passo. E nunca, jamais, deixe sua chama apagar. O Deus que falou com Abraão ainda fala.
Ele vê seu deserto, ele conhece sua luta, e ele promete: eu estou com você. Zacarias 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Nesse dia, Israel e Irã, filhos de Ismael e Isaque, subirão juntos a Jerusalém, não para lutar, mas para adorar. E você? Subirá com eles, não como espectador, mas como herdeiro de uma promessa maior. O mundo espera sua transformação. Comece agora. A promessa é sua. Faça dela realidade.